Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no livro de Cantares de Salomão, no capítulo 2. Cantares de Salomão, capítulo 2. Glória a Deus. Glória a Deus. Cantares de Salomão, capítulo 2. Foi? Lemos com a ajuda de Deus, irmãos. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual o lírio entre os espinhos, tal é minha amiga entre as filhas. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Levou-me à sala do banquete, o seu estandarte em mim era o amor. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, porque desfaleço de amor. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, e a sua mão direita me abrace. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis nem desperteis o meu amor até que queira. Esta é a voz do meu amado, ei-lo aí, que já vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. O meu amado é semelhante ao gamo ou ao filho do corso. Eis que está detrás da nossa parede, olhando pelas janelas, reluzindo pelas grades. Meu amado fala e me diz, levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira já deu os seus figuinhos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Pomba minha que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face é aprazível. Apanhai-me as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. O meu amado é meu, e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios, até que refresque o dia e caiam as sombras. Volta, amado meu, faze-te semelhante ao gamo ou ao filho dos corços, sobre os montes de Beter. Só até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Salomão escreveu esses cantares, irmãos, e na grande maioria das vezes como um cortejo nupcial, escrevendo como um grande poeta, um grande escritor que era um homem sábio, falando sobre o amor, sobre a relação de um casal, de um homem e de uma mulher, e de como ela se dá no campo dos sentimentos, não na parte visceral, na parte carnal do relacionamento, mas na parte de sentimentos, onde se compartilham intenções e, como dissemos, também sentimentos. Esse amor que ele tenta ilustrar aqui, ele não chega nem perto do amor de Deus pelas nossas almas, mas nem perto, irmão, nem perto, minha irmã. O amor de Deus pela nossa alma não dá para mensurar, não dá para quantificar. Quanto é o amor de Deus pela nossa alma? Não tem como se fazer essa conta, é impossível. A gente sente, mas por maior que nós imaginemos ser, ainda é menor do que efetivamente é. E aqui ele vinha prenunciando dias de alegria, dias onde o inverno tinha passado, onde a chuva tinha cessado,
aonde aquele a quem ele falava, ou para quem ele falava, estava recebendo boas novas de alegria. Bendito seja o nome do Senhor. Para essa pessoa com quem ele falava nessa carta, nesse cântico, ele fez questão de dizer que ele era como uma rosa de Saron, uma rosa rara, uma rosa difícil de encontrar, que tem um perfume maravilhoso, glória a Deus. E aqui ele falava da delicadeza de um pastor, irmãos, que cuidava do seu rebanho entre os lírios. Como pode, irmão, ter um rebanho de animais no meio dos lírios e eles pastavam ali suavemente, coabitavam com os lírios que são tão sensíveis, tão frágeis, mostrando, irmãos, sincronismo, mostrando paz, mostrando harmonia, glória a Deus. E o Senhor já manda dizer pela sua palavra, te diz Deus, eu vou colocar harmonia na tua vida, eu vou colocar sincronismo na tua vida, Deus vai colocar a paz na nossa vida, para que nós também sejamos admoestados, sejamos arrebanhados, pastoreados entre os lírios do Senhor, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. E falava, irmãos, daquele que era reconfortado com passas, era sustentado com maçãs, irmão, falando de delicadeza, de suavidade. Esse é o plano de Deus para a nossa vida, um plano delicado, suave, não é abrasivo, não é invasivo, não é duro, irmão. A vontade de Deus é perfeita, é boa, é mansa, é pacífica, é de ajuntar e não de espalhar, é de multiplicar e não de dividir. Então, irmão, receba a paz de Jesus Cristo, junto da paz de Deus no teu coração, para que você possa, junto da tua família, junto da igreja de Deus, desfrutar das beneficências da palavra do Senhor. Quanto tempo tem sido passado fel na tua boca, vinagre nos teus lábios para que você beba, para que você coma desse fel, que a amargura vai até a alma, vai até o espírito, tamanha é a tua amargura, tamanho é a tua tristeza, tamanha a tua desolação, enfim, as tuas desilusões, que tem te levado a um abismo mais profundo que o outro. Mas ouça, eis que passou o inverno, a chuva se cessou e foi, aparecem as flores na terra e o tempo de cantar chega. O tempo de cantar, irmão, o tempo de cantar, irmã, não é mais tempo de chorar, o preço já foi pago, o cálice da amargura já foi cheio, os dias da prisão se terminam. E chega um tempo da libertação, chega um tempo de cantar, chega um tempo de se alegrar, bendito seja o Senhor. Nós vivemos ainda agora o tempo de afastar-se, de abraçar. Demorou para chegar, mas chegou. A palavra de Deus é fiel, é verdadeira, mas o Senhor avisa a sua igreja, vamos nos preparar, porque está chegando o tempo de se abraçar de novo, o tempo de perdoar, o tempo de amar, o tempo dos frutos aparecerem na obra de Deus. Esse inverno espiritual e efetivo que passamos nesses últimos meses, irmão, congelou muita alma, congelou muita vida, fez muito crente parar, muita igreja ser destituída, desmanchada, mas aqueles que sobreviveram por misericórdia, foi porque se mantiveram em oração, não colocaram a sua vaidade diante da sua vontade, do seu querer, mas colocaram a vontade do Senhor como soberana, sempre aceitando a vontade de Deus como boa e perfeita. E o Senhor te diz, sobre o pouco tu foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra para o gozo, para a festa do teu Senhor. Glória ao nome do Senhor. Quantas e quantas vezes, irmão, quantas e quantas vezes, irmã, você foi dormir, o teu travesseiro foi molhado com as tuas lágrimas. Quantas vezes você viu o dia amanhecer e não teve coragem de sair da tua cama, não teve força para os teus afazeres, porque sobre você tinha uma opressão maligna, o peso da depressão, o peso da doença, o peso do desemprego, do divórcio, da guerra, da enfermidade, e você aprisionado
aprisionado em meio a tantos pensamentos ruins, e cada vez mais enrolado, enredado num mar de maldade, num mar de maus pensamentos, que foi te levando para um abismo que já não era mais visível aos olhos humanos. Aleluia, o ancião não te enxergou, o cooperador não te enxergou, o pastor não te enxergou, a esposa não te enxergou, o esposo não te enxergou, mas o teu Deus te enxergou e vai te enxergar todos os dias da tua vida. Tu podes estar nas entranhas da terra, encoberto de maus pensamentos, de desilusões e até de pecado. A palavra de Deus te liberta hoje. A palavra de Deus, glória ao Senhor, te toma pela mão e te diz o que disse aqui: levanta-te, amiga minha, e vem. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno e a chuva cessou e se foi. Bendito seja o nome do Senhor. Amigo de Deus, quantos amigos de Deus, irmão, tem assistindo essa live nesse momento? Quantas amigas de Deus estão assistindo essa live? Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Bendito seja o Senhor, o pai desse Salomão que escreveu esses cantares, que escreveu os provérbios. Irmãos, o homem segundo o coração de Deus, amigo de Deus. E o Senhor diz que não quer fazer de nós servo, mas amigo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas o amigo sabe. O Senhor tem compartilhado os planos dele na sua vida, tem te falado do teu futuro, tem te falado da vida eterna. Você já não é mais servo, você é amigo de Deus. Alamaia, você é amiga de Deus, você está no coração de Deus. Essa tua prova veio para te deixar mais forte, veio para te deixar mais crente, mais firme na palavra. Você não será uma folha no vento, que qualquer vento que dá te leve embora, não. Tu serás uma árvore enraizada, bem enraizada, com raízes profundas, plantada junto ao ribeiro de água, que dará seu fruto na estação própria, que as folhas não caem e tudo que você fizer prosperará. Receba nessa noite a virtude da palavra em nome de Jesus Cristo. Amigo de Deus, amiga de Deus, saiba que o teu cativeiro está acabando hoje. Glória ao nome do Senhor. Saiba que o teu cativeiro está sendo terminado hoje, como um preso que recebe, irmão, o seu alvará de soltura, que recebe a notícia de que vai ser mandado embora. Ele fica feliz, ele se alegra, ele já não lembra mais dos dias da prisão, ele já não se lembra mais dos dias da privação, da surra, dos açoites que levou. Irmãos, e arrependido, deseja ter o seu convívio com a sociedade. Irmãos, não tenham dúvida de que Deus ama os corações arrependidos. Não importa o que tenha passado na tua vida, o que te levou a essa prisão espiritual que você está, que foi retirado de sobre você os dons de Deus, foi um momento de prisão que você precisava passar, para você dar valor ao teu Deus, mas o Senhor te diz: a sentença está cumprida. Você hoje valoriza muito mais a Deus do que antes. Levanta-te, cinge-te, o Senhor está te libertando. O Senhor está libertando a toda a sua igreja, irmãos, a todos nós, libertando os nossos corações, libertando a nossa mente, libertando os nossos preconceitos, libertando-nos, irmãos, da mania de falar demais, de nos intrometermos em assuntos que não são nossos. Davi ainda dizia: não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas que são muito elevadas para mim. Fiz calar e sossegar a minha alma. Glória ao Senhor Jesus. Ele dizendo que há coisas que ele não se intrometia, que ele não tomava parte, porque ele sabia que eram muito elevadas para ele. E já seu filho Salomão veio completando: aquele que toma parte em causa alheia é como quem pega um cão pelas orelhas. Glória ao nome do Senhor. Tudo isso foi necessário para que você aprendesse. Bendito seja Deus, glória, glória a Jesus, para que você compreendesse o lugar que você ocupa no reino de Deus, para que você entendesse o quão precioso e preciosa você é para Deus. E a palavra do Senhor vem te dizer essa noite: anima-te, servo de Deus, anima-te, ó rosa de Saron, porque não é tempo de recolher, é tempo de prosperar, é tempo de frutificar, é tempo de glorificar a Deus. Igreja, dá glória a Deus, o inverno passou. Os ursos, irmãos, hibernam.
Há outros animais que também se recolhem, ficam reclusos, aguardando o mau tempo passar, aguardando a tormenta passar. Quando o mar está muito agitado, os peixes descem para mais profundo, onde eles não têm a incidência do vai e vem das ondas, das correntes mais fortes, onde a água é mais quieta e sossegada, e assim acontece nas nossas vidas, irmãos. É necessário que passemos momentos em águas mais profundas, na caverna como o urso, nas cavernas como esteve Davi, pai de Salomão. Há momento que nós precisamos estender o braço e pedir ajuda, ter a humildade de dizer: eu não consigo sozinho, me ajuda. Ora por mim, me aconselha, ministra no meu coração. Glória a Deus, irmãos. A obra que Deus está fazendo através dessas lives é maravilhosa, porque o povo do Senhor está entendendo o que é a graça, o povo de Deus está entendendo o que é fé, está entendendo o que é amor, o que é perdão, o que é misericórdia, o que é bondade, o que é condescendência, o que é empatia. O povo de Deus conseguiu compreender que o amor é mais forte do que a morte. Glória, glória ao nome do Senhor, que a misericórdia triunfa sobre o juízo, que ao invés de julgar a gente abraça, e todo esse bem, irmão, tem trazido incômodo ao nosso adversário, que trazia as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, que é quando a inveja entra aqui dentro, que é quando a porfia entra aqui dentro, quando a fofoca, quando a sedução, essas coisas ruins entram no povo de Deus. Mas o Senhor vai ministrando um coração hoje, o outro amanhã, e colocou entre nós disseminadores do bem, da misericórdia, glória a Deus, do perdão, do amor e da paz. E o nosso adversário tem sido minado na sua base, na sua estrutura, no seu quartel general. Quantos corações que estão me assistindo, que eram quartéis generais do diabo, em obras de macumbaria, na bebida, na droga, na traição, na prostituição, e Deus foi minando as estruturas do inferno, e hoje tu és chamado amigo e amiga de Deus. Glorifica o teu Senhor, porque o teu galardão é grande, diz Deus. Teu galardão não é da CCA, não vem da CCB, nem do irmão Rodrigo, nem do irmão N, nem de ninguém. Teu galardão vem do Senhor que fez o céu e a terra, desse Deus tão santo, tão maravilhoso, tão cheio de bondade e de misericórdia, que tem cuidado da igreja. Meu irmão, minha irmã, guarda essa palavra na tábua de carne do teu coração, porque o tempo de cantar chegou na tua vida. O tempo de salmodiar chegou na tua vida. O tempo de se alegrar em Deus chegou na tua vida. Choro, para agora no nome do Senhor Jesus. Depressão, para agora no nome do Senhor Jesus. Síndrome do pânico, para agora em nome de Jesus Cristo. Tristeza de alma, sai daí agora no nome do Senhor. Alegria de Deus, toma toda essa igreja em nome de Jesus Cristo, Filho do Altíssimo. Alegria de Deus invade a vida desse casal. Alegria de Deus invade a vida dessa jovem, dessa velha serva, desse velho servo que está assistindo o culto. Bendito seja o Senhor. Deus te trouxe aqui para falar contigo, que não é morte, é vida, que não é tristeza, é alegria, que não é prejuízo, é ganho, que não é cabeça baixa, é cabeça levantada, que você não vai ficar por cauda, você vai ficar por cabeça. É promessa da palavra, é promessa de Deus na nossa vida. Então, irmão, o Senhor te diz: tu és a minha rosa, tu és a rosa de Saron e o lírio dos vales, tu és preciosa para mim, o teu fruto é doce ao meu paladar. O Senhor é um jardineiro dedicado, irmão, não deixa de cuidar das suas plantas. A rosa é bonita, mas também tem espinho. O Senhor não tem olhado para os teus espinhos, o Senhor não tem olhado para as espetadas que você dá no céu, mas tem olhado para o resplendor da rosa que você se tornou, e o teu cheiro está exalando na glória de Deus, e o Senhor te diz: prepara-te, vem uma grande vitória na tua vida, vem uma grande exaltação na tua casa, e um cântico de vitória,
um cântico ao nosso Deus, que não é dado por nenhum homem, é dado pelo Senhor Todo-Poderoso. Queira Deus, irmãos, que essa palavra ache guarida nos nossos corações, que a Igreja de Deus tenha compartilhado a live, para que muitas almas aflitas possam assistir, ouvir essa palavra, ainda que você tenha chegado agora no finalzinho. Deus te diz, o que o povo vem ouvindo desde o começo da palavra é: o inverno passou, o tempo de cantar chegou, glória, a chuva foi embora, a prisão acaba agora, o cárcere acaba agora, a tristeza acaba agora. Em nome de Jesus, dá o melhor glória que você tem aí na tua boca, no teu pulmão. Glória a Deus, aleluia. É vitória para a igreja de Deus, irmão. É vitória para nós, querida irmandade. É a palavra. Deus seja louvado. Amém. Vamos agradecer a Deus em oração. Amém. Santo, santo é o Senhor Jesus. Amado Deus, nosso Pai, agora estamos aos teus pés em oração para agradecer pelo santo culto que tu nos tem dado, por tudo que o Senhor fez por nós nessa noite, ajudando a nossa irmandade a estar junto de nós, glorificando a Deus num bom número de irmãos e de irmãs. Faze, Senhor, com que a Tua palavra fique entranhada no nosso coração, na nossa memória. Faze, Senhor, com que nós não nos esqueçamos dela, que nada venha tirar ela da nossa vida, dos nossos pensamentos. Reaviva os Teus sonhos em nós e os nossos sonhos em Ti. Faz, ó Deus, com que estejamos ligados no Teu tabernáculo santo, debaixo do Teu pavilhão protegido, Senhor, pela força da palavra. Dá-nos mais um hino, despeça-nos na santa paz de Deus e faze-nos meditar no Teu conselho e prepararmos-nos, Senhor, para cantar o cântico de vitória. Quantas rosas de Saron essa noite estão sendo adornadas, Senhor, estão sendo regadas, está sendo tirada a secura do sol da terra seca, Lamanaia. Derrama agora uma chuva temporã e seródia na vida da tua igreja. Derrama agora a unção do teu Espírito Santo sobre essas vidas. Que nós sintamos agora o refrigério da tua palavra. Que nós sintamos, Senhor, o teu amor, a tua graça, o teu perdão derramado sobre a nossa vida. Que ninguém se entristeça, que ninguém se ache excluído dessa palavra, mas que todos se vejam inseridos nela, Senhor, usufruindo dos benefícios, do beneplácito de Deus para com a nossa vida, com o nosso ser. Dá-nos uma noite de paz e descanso diante do Senhor, que nós sempre possamos estar glorificando a Deus. Pedimos as tuas bênçãos no nome do Senhor Jesus, que vive eternamente. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Todos de pé, irmãos, vamos cantar.